Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica desta quarta-feira. O texto sugerido para nós hoje encontram em duas leituras separadas. A primeira, Atos capítulo 9, versículo 17. A segunda, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18. Em Atos capítulo 9, versículo 17, o texto nos diz assim: E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18, o texto diz assim: Dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. O tema: Paulo na dimensão do Espírito. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 4, que traz por título Paulo, a vocação para ser apóstolo. Ao lermos esse versículo, no capítulo 14 de 1 Coríntios, parece-nos por um momento, como esse moço era arrogante, achava-se melhor do que as pessoas, melhor do que os outros crentes. Eu falo mais língua do que vocês todos. Como isso soa arrogante. Só que nós temos que lembrar com quem ele estava falando isso. Para quem estava sendo escrita essa carta? Para uma igreja que era altamente vaidosa por causa de dons espirituais. Para irmãos que estavam divididos porque um grupo achava-se melhor do que o outro, porque era usado nisso ou era usado naquilo. Uma igreja cheia de dons, uma igreja onde o Espírito Santo atuava poderosamente através de dons, porém, uns crentes muito imaturos, uns crentes que não tinham praticamente nenhuma convivência com o Evangelho de Jesus. As suas vidas ainda não haviam sido impactadas pelo Evangelho. Ser cheio do Espírito, irmão, significa que não apenas falamos em línguas, não apenas somos usados por Deus em pregações, em dons espirituais, não apenas somos usados por Deus na manifestação, no mover sobrenatural, mas também na influência em que o Evangelho exerce sobre as nossas vidas. A gente sempre chama a atenção para isso. Mais importante do que falar em línguas, e olha que nós somos pentecostais, e de fato nós gostamos disso, nós queremos isso, nós buscamos isso. Então não estou criticando aqui o falar em línguas. Porém, mais importante do que falar em línguas é dar os frutos do Evangelho de Cristo. Onde a sociedade, onde as pessoas verão o Filho de Deus através das nossas vidas, sendo expresso através do nosso comportamento, através do nosso falar, através do nosso agir. Porém, isso também não significa que nós não devemos buscar os dons espirituais, que nós não devemos mover o sobrenatural. O sobrenatural faz parte do reino de Deus. Por isso nós somos pentecostais. Nós temos que dar os frutos que o Evangelho exige de nós. A mudança da velha criatura para a nova criatura, como nós vimos na semana passada. Sermos transformados, ter o nosso entendimento transformado, como o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Legal, mas observe que essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus inclui os dons espirituais. Então viver na dimensão do Espírito é ser completo. É dar os frutos do nosso dia a dia, dar os frutos do nosso comportamento, dar os frutos da nossa boa moral, mas também dá os frutos espirituais. Ser usado por Deus em profecia. Ser usado por Deus para levantar o enfermo de sua cama. Ser usado por Deus para impormos as mãos sobre os doentes e eles serem curados.
As pessoas entenderem que vivem, e irmãos, aqui vale a pena lembrar isso. Não é que nós vamos chamar os obreiros para vir à nossa casa para fazer isso. Isso pode ser feito sim, a Bíblia orienta que seja feito. Mas cada crente deve buscar essa intimidade com o Espírito Santo. Porque isso está aberto para todos. Não foi apenas para o apóstolo Paulo, que era apóstolo. Não é apenas para o seu pastor. Não é apenas para o seu presbítero. É para toda a igreja de Cristo. Essas joias foram entregues à igreja de Cristo. Esse é um presente do Espírito Santo para as nossas vidas. Já é o experimentar o céu aqui na terra. Já é o experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo viveu isso. Por isso ele fala dessa forma aos coríntios. Mas nós também devemos experimentar. Com a devida orientação, com a devida sabedoria. Eu dou graças a Deus pela Escola Bíblica Dominical. O maior curso de teologia que existe aqui no Brasil. A Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus. Um dos maiores cursos teológicos que existe aqui no Brasil. Onde nós de fato aprendemos a Bíblia Sagrada. Não a opinião de A ou a opinião de B, não, é a Bíblia. A essência da palavra de Deus. Conhecer a fundo a essência da palavra de Deus. Que possamos ser completos assim, irmãos, na obra de Deus. Que possamos ser cheios do Espírito Santo, como Ananias profetizou para Paulo. Para que sejamos de fato uma ferramenta completa para a obra de Deus. E Deus possa contar conosco para aquilo que Ele quiser. Amém? Deus nos abençoe. Tenhamos todos um excelente dia. Fiquemos todos em paz.